Nós vimos a primeira definição de reverência de acordo com as Escrituras, com o Chesco. Estou no mundo, mas não sou do mundo, com o nosso irmão Cido, tendo a ver com reverência. Reverente durante as atividades na igreja, especialmente no culto, com o Gustavo. Exemplos de Jesus sendo reverente, como isso me inspira, foi o Igor que falou para a gente. Sendo reverente diante das provações, a pregação do Guilherme. Existe hierarquia na aplicação das reverências, Fulcimar. Hoje falaremos sobre reverência e irreverência, como saber qual eu estou praticando, comigo, Chesco, e depois teremos mais duas ainda e mudaremos o tema. O comportamento cristão no mercado de trabalho com Alex, tendo a ver com a reverência, e qual a ligação entre reverência e disciplina. Não percam, então, as cenas dos próximos capítulos, dos próximos domingos, né? Muito bem, então hoje vamos falar sobre reverência ou irreverência. Como saber qual estou praticando? Como você sabe que você sabe falar bem o inglês? Falando, né? Falando para alguém que sabe bem, entende bem, escreve bem, às vezes dá aula, para que você possa avaliar se o seu inglês está bom, entendível, não é? Aceitável. E claro, eu digo isso porque eu sou muito bom nisso, só que não, né? Eu sou capial, daqueles que teve muita vontade de aprender inglês, mas nunca se esforçou para aprender. E aí eu quis, numa das nossas pregações aqui, eu quis falar sobre o site da Igreja de Cristo, dos nossos irmãos americanos, que está lá à disposição de todos para pesquisar sobre vários temas, vários estudos, muito bom, por sinal, muito interessante. A gente sempre recorre a este site, e agora eu aprendi a falar, é Bible Cars. Só que da outra vez, está certo, professor? Da outra vez eu falei Bible Course. E sabe o que eu estava falando? Meu irmão veio me ajudar. Maldição bíblica. Bíblia maldita, alguma coisa desse tipo. Por que a gente faz isso? Porque não tem conhecimento, porque não se dedicou. Eu não tinha me dedicado, eu não tinha perguntado. Temos professores de inglês aqui, temos os jovens que manjam de inglês aqui, manjam mesmo, e pode ajudar. Mas eu não me atentei à necessidade de ir lá buscar a orientação que precisava, para eu pronunciar corretamente e não falar bobagem. Temos essas pessoas que entendem sobre vários assuntos, no caso do inglês, por exemplo. Temos pessoas como eu, né, que no português já não entende muito bem, né? Se eu tirar uma nota 6, talvez um 7, eu já ficaria bem animado. Eu acho que hoje eu tirei entre 5 e 6 pela prática do meu português. E o inglês então ficaria mais difícil. Mas poderíamos usar qualquer outro conhecimento. Poderíamos falar sobre músicas instrumentais, venda, administração, poderíamos falar sobre direito, engenharia, medicina, psicologia, qualquer uma dessas coisas, construção. Falando em construção, gente, um dia eu quis construir uma casa sem saber. Foi um grande desastre. Eu consegui terminar a casa, mas ela ficou meio assim. E até um tio que ele me ajudou a rebocar uma casa lá, o coitado sofreu tanto naquele dia, porque se ele fosse rebocar e colocar no nível, nós íamos chegar de 0 embaixo, 30 centímetros em cima. E deu trabalho, né, tio Antônio? Como foi interessante. Passamos 2 dias lá, esse homem trabalhou como nunca na vida dele, mas me ajudou tanto. A casa saiu, mas ficou meio torta assim, depois com alguns ajustes de pessoas que entendiam, a casa está lá até hoje, mas foi melhorada, foi reforçada. Então, precisou de investimento. Reverência ou irreverência? Como saber qual estou praticando? Sim, meus irmãos, eu e você estamos praticando uma ou outra, todo dia, o tempo todo. O que eu quero dizer com isso? É que a cada atitude minha, a cada decisão minha, eu tomo a atitude de ser respeitoso, profundamente respeitoso com o que é sagrado, que é Deus, ou de ser pouco ou nada respeitoso com Deus.
Deus nos deu, e a gente não cansa de falar isso, o poder de decisão. É um poder maravilhoso. Você decide o que você vai fazer da sua vida. Hoje você levantou cedo e já sabia o que ia fazer. Eu vou levantar cedo, meia hora antes, dá tempo de eu tomar café, dá tempo de escovar os dentes, eu vou para o culto, eu vou para a aula dominical, depois vai ter o culto. Ou não, ou você acorda cedo e fala, bom, eu vou ficar em casa hoje, não vou. Deus deu o poder de decisão. E você poderá ser reverente a Deus ou irreverente a Deus. Você decide. É maravilhoso. Deus nos amou ao ponto de nos dar esse poder. O poder está em suas mãos. Eu vi isso num desenho animado. O poder está em suas mãos. Se fosse Cid Moreira falando, ia ficar bonito, né? Mas isso nos traz grande responsabilidade. Grande responsabilidade. Mas alguém pode dizer, Tiesco, mas quem não erra? Não é verdade? E a Bíblia diz, todos erraram e carecem da misericórdia de Deus. Eu digo a mesma coisa. Se você erra uma vez, pode ser que você escorregou, pode ser que você não estava muito atento, pode ser que você caiu numa cilada. Mas se eu erro 2, 3, 4, 5, a mesma coisa, aí já não é um engano, aí já não é um vacilo, aí eu estou planejando o que eu estou fazendo. E Deus te deu o poder de planejar. Eu acredito fielmente que Deus é o maior planejador de todos os tempos. Ele planejou a existência humana e a salvação de todos nós. Estamos aqui para adorar Ele, para aprender sobre reverência e saber qual eu estou praticando. A pergunta de hoje, que na verdade é o tema do nosso sermão, ela não tem a ver com o que estou errando ou acertando, mas ela tem a ver com como saber o que eu estou praticando. Diz respeito também a identificarmos em nossas vidas as atividades de reverência ou de irreverência, e deixar aquilo que ofende o santo nome do Deus Todo-Poderoso de lado, e aplicar a nossa vida naquilo que exalta o nome de Deus, do santo nome de Deus e do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. É isso que implica no tema de hoje. Reverência ou irreverência? Qual eu estou praticando? Dependendo de qual eu estou praticando, estou exaltando o nome santo de Deus. E dependendo do que eu estou praticando, devido às minhas decisões, eu estou envergonhando e dando motivo para que as outras pessoas que não conhecem ou que não acreditam no nosso Deus Todo-Poderoso, blasfemem contra Ele. Ao passo que, se eu tenho atitudes de reverência, de respeito profundo pelo que é sagrado, que é Deus, sua palavra e seus ensinamentos, eu estou levando a grandeza do nosso Deus maravilhoso para as outras pessoas, para que elas possam então despertar no coração o desejo de conhecer a sua palavra, desenvolver a fé, e através da palavra poderosa de Jesus Cristo, Senhor e Salvador, serem salvos. E também é claro, não adianta só saber, nós precisamos praticar, nós precisamos mudar a nossa vida, quando ela está irreverente, porque se eu souber e tocar a vida em frente, isso não vai mudar nada. Eu queria dizer a vocês que Deus é Deus, o único Deus vivo e verdadeiro, todo-poderoso, e Ele tem moral para esperar o melhor de nós. Deus não espera que sejamos perfeitos. Deus sabe que nós temos dificuldades, mas perfeitamente insistente em continuar no seu caminho e nas suas orientações para a honra e glória do seu santo nome, mas também para nosso bem aqui e eternamente. Para entender e falar bem o inglês, você precisa fazer algumas coisas. Você precisa conhecer. Para conhecer, você precisa estudar. E precisa também praticar e aceitar correções. Depois de aprender, você precisa viver
aquilo que aprendeu. Eu aprendi inglês na quinta, na sexta, na sétima e na oitava série. Já faz um tempinho. Como eu não pratiquei muito, muitas coisas eu já esqueci, já era pouco, era bem pouco, mas eu acabei esquecendo muitas coisas. A reverência é assim também. Nós estamos aprendendo o que é e o que não é, e então precisamos estudar sobre esse assunto, como estamos fazendo, aprendendo da sua palavra, da palavra de Deus poderosa, e estamos fazendo isso hoje, aqui e agora, buscarmos exemplos de personagens bíblicos que foram reverentes e aqueles que não foram reverentes. Jesus nos ensina tudo sobre ser reverente a Deus. Se conseguirmos imitá-lo, teremos bom êxito e seremos com certeza homens e mulheres reverentes a Deus. Reverência, lembrando, é um profundo respeito por aquilo que é sagrado. Como foi falado aqui da última semana, reverência tem a ver com obediência e temor. Aliás, temor e reverência são quase sinônimos um do outro. Logo, a nossa reverência nos levará à obediência, porque nos esforçaremos para agradar ao nosso maravilhoso Deus. A reverência a Deus promoverá também a unidade da igreja, que é esse o desejo de Deus. Se não há reverência, tampouco haverá unidade. Agora um pouco de Bíblia, né? Que até agora eu só falei conceitos, né? Efésios capítulo 4, versículo 17, por favor. Se você achou que eu não ia ler a Bíblia hoje, você se enganou. A carta aos Efésios foi escrita por Paulo quando ele estava preso na sua segunda viagem, uma das cartas da prisão, e ele escreveu com o objetivo de falar sobre as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Elas estão lá, pronta para nós, pronta para aqueles que acreditam e obedecem ao Evangelho de Jesus. Porém, todavia, precisamos viver de maneira que realmente condiz com o chamado que Deus nos deu. O capítulo 4, versículo 17 em diante, Paulo é muito claro do que você e eu precisamos fazer. É uma leitura longa, mas é uma leitura autoexplicativa, com poucas palavras que talvez você não entenda, e algumas delas eu vou, lendo aqui, eu vou explicar. Na prática, o que fazer para ser reverente? Talvez você deve estar perguntando para si, né? Porque a gente fala tanto. Então, o que fazer? Ao invés de eu falar, eu vou pedir para que Deus fale através de Paulo, e Paulo fale através de Efésios 14, 17. Acompanhe comigo, 17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis também como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimentos, alheio à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram a dissoluções para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompem segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Existe um novo homem criado segundo Deus, procedente da justiça e da verdade. Da justiça que vem da palavra de Deus e da verdade que é a palavra de Deus. Continuando a leitura, por isso, olha só que coisa mais prática para praticarmos reverência a Deus. Deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deixe para amanhã para resolver uma contenda.
Nem deis lugar ao diabo. Se fizermos isso, estaremos dando lugar ao diabo. Aquele que furtava, que roubava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, que é palavra podre, indecente, palavra nojenta. E sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeça o Espírito de Deus, no qual fosse selado para o dia da redenção. O Espírito de Deus que você recebeu no dia que você nasceu de novo, ele é o selo que comprova que você é de Deus. Por isso não podemos entristecê-lo, sendo irreverentes a Deus. Quando somos irreverentes a Deus, agindo sem temor, sem obediência, nós entristecemos o Espírito que habita em cada um de nós, que somos filhos de Deus. E o Espírito entristecido entristece o semblante de cada um de nós. Para não entristecê-lo, sejamos reverentes, obedientes e tementes a Deus. Olha só, longe de vós, 31, longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes sedes um para uns com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. O Igor falou sobre a reverência de Cristo a Deus e como isso nos inspira. E foi muito bem, teve o privilégio de falar como Jesus foi reverente e como isso pode me inspirar. Jesus não precisava sair lá do céu, do lugar maravilhoso, e vir aqui no meu lugar, no seu lugar, e morrer por nós. Mas em obediência, em reverência a Deus, ele fez isso. E que grande feito, e que grande feito. Foi maravilhoso, foi indispensável, foi necessário para o nosso bem. Jesus já estava bem, era nós que estávamos mal. E se nós nos afastarmos de Cristo, da sua palavra, por causa da nossa irreverência, de atitudes irreverentes, nós voltaremos ao velho homem e seremos pessoas que andarão longe do Senhor novamente. Continua a leitura, porque acho que a palavra de Deus prega melhor que qualquer um de nós. Versículo 3, capítulo 5. Mas a impudicícia é imoralidade, indecência, e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, que essas conversas podres, indecentes, nem palavras vãs, que não têm valor nenhum, ou chocarrices, coisas à toa, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graça, que traga graça aos que ouvem. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Deus, de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Estamos falando sobre obediência, tem a ver com reverência e temor. Portanto, não sejais participantes com eles, os desobedientes, pois outrora eras trevas, porém agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável a Deus, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. É preciso coragem, é preciso uma conduta irreprovável para que possamos não concordar e reprovar as obras das trevas, obras que estão produzidas muitas vezes do nosso lado, e nós não podemos ser coniventes com elas. Precisamos reprovar, tendo a ver com o amor que foi falado aqui na aula dominical, sempre com muito amor. Isso é reverência. Porque o que eles fazem em oculto só reveria vergonha. Tem coisa, gente, que a gente não tem coragem nem de falar em público, é ou não é? Amém? Então nós precisamos reprovar sim, mas cuidar para que a gente não se envolva e acaba praticando as irreverências de desobediência e falta de temor a Deus. Mas todas as coisas,
Versículo 13: quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz, pelo que diz: desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te iluminará. Há muitos mortos, e se eu estou nesta condição, o recado, a urgência de Deus através de Paulo é: desperta tu que dormes, levanta e Cristo te iluminará. Te iluminará por quê? Porque estou morto nas trevas. As trevas nos levam para a morte. É para a morte que o nosso pecado nos leva. É para a morte que as ofensas, a irreverência e todo tipo de blasfêmia contra Deus nos leva. E estando mortos, é possível ainda que, havendo arrependimento, possamos ter esse despertar, que é hoje. É hoje. Eu, quando vejo as pessoas aqui se esforçando para estar com os olhos atentos na pregação, eu fico cheio de misericórdia, porque às vezes eu também estou assim. Cada um tem um dia difícil, uma noite difícil, e é tão bonito ver a pessoa ali se esforçando para os olhos ficarem abertos. Às vezes não consegue, porque está cansado, mas esse esforço de estarmos atentos para a palavra de Deus, não é só aqui neste momento, é também no nosso dia a dia. Portanto, vende prudentemente como andais, não como necios, sim como sábios, remindo o tempo, que os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurar compreender qual a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Parando aqui, Deus não proibiu o vinho, não proibiu, mas também não podemos ser dados ao vinho. Muitos de nós não tomam nada, porque a embriaguez do vinho também é uma irreverência a Deus, e pode se tornar uma doença em nossas vidas, nos levando inclusive para a morte espiritual ou morte física. Quando ele fala assim de bebida, ele está falando de todo tipo de droga, a qual nós substituímos e reverenciamos aquilo, ao invés de reverenciar a Deus, o nosso Pai Todo-Poderoso. Precisamos de ajuda, precisamos de coragem, precisamos de disciplina, de disposição, e andar no caminho do Senhor, para a honra e glória do nome do nosso Deus. Como foi falado aqui muitas vezes, obediência é o que Deus quer. Eu vou falar de algumas coisas que não foi falado aqui nessa mensagem, mas que está embutido. Nas redes sociais, eu gostaria que você prestasse muita atenção nisso. Cuidado com o que você publica, muito cuidado com o que você publica, cuidado com o que você curte. Pense bem no que vai postar, no que vai curtir. Isso pode ser uma irreverência e ainda ficará lá registrado, testemunhando contra você diante de Deus. Eu não tenho muito acesso em muitas redes sociais, mas às vezes eu olho lá e vejo algumas coisas que me dá vergonha alheia. E não estou falando de pessoas que não conhecem o nosso Deus, estou falando de pessoas que conhecem o nosso Pai Todo-Poderoso, a palavra poderosa, e ainda consegue publicar algumas coisas que eu gostaria que você pensasse no que você publica, no que você curte. Pense se isso é reverência, se isso é irreverência. Se você está sendo conivente, lembra do versículo 11, não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes porém reprovai-as. Essa é a ordem do Senhor. Reprovai-as. Você é filho de Deus, foi chamado para ser santo. Aí eu vou dizer de novo, erramos sim, mas Deus não quer você perfeito aqui, porque sabe que você não é perfeito. Ele quer que você seja perfeitamente insistente em caminhar com Ele, se arrependendo cada dia. O que vestimos, nós não vamos criar aqui um padrão de vestimenta, como algumas religiões fazem. Deus já tem o seu padrão, chama-se decência. Esse é o padrão de Deus para todos nós, homens e mulheres. O que falamos, o que pensamos, palavrões, palavras torpes, não devemos nem sequer pronunciar. Então devemos ter muito cuidado. E agora, finalizando esse capítulo, eu vou também para o meu encerramento dessa reflexão. Versículo 19. Olha só, ao invés de fazer tudo isso que é irreverência a Deus, o próprio Paulo, no próprio capítulo 5, ele fala o que nós devemos fazer, que é tudo ao contrário disso,
que vai trazer reverência ao seu coração, temor e obediência a Deus. Versículo 19: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. É maravilhoso fazer isso, gente. É maravilhoso, é muito bom. Se você convida alguém para ir para sua casa, experimente ler um salmo quando ele estiver lá, experimente orar com ele, se possível cantar um hino. Entre irmãos nós podemos fazer isso, é tão gostoso, é tão bom, nos traz uma sintonia com Deus e um refrigério para a nossa alma. Dando sempre graças a Deus por tudo, aliás, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrando sempre que é através de Jesus Cristo que temos tudo isso. Sujeitando-vos uns aos outros no temor ou reverência de Cristo. Não é difícil de entender o que foi lido aqui, apesar de ser uma leitura longa, não é? É difícil mesmo pôr em prática. Eu concordo com você, porque nossa tendência é a irreverência. E Deus nos chama para uma disciplina e transformação através da palavra. Esqueci de passar alguns slides, deixa eu passar o último aqui. Esse aqui eu já li. O último. Eu gostaria de encerrar com esse comentário. Deus é Deus, o único Deus vivo e verdadeiro, todo-poderoso. Ele tem moral para esperar o melhor de nós. Deus não espera que sejamos perfeitos, mas perfeitamente insistentes em continuar no seu caminho e nas orientações para a honra e glória do seu santo nome, mas também para o nosso bem. É para o nosso bem, aqui e eternamente. Em reverência a Deus, nós poderemos estar com Ele muitas vezes. E se você pode ficar em pé, fique em pé agora. Vamos orar a Deus para que Ele nos ajude, que isso seja parte do nosso caminhar com Ele. Deus te abençoe, gente. Pense na reverência, pense no temor e na grandeza desse Deus maravilhoso, ao qual fomos chamados para adorar com a nossa vida. Amém?